Boa tarde. Me disseram, pastor Elias, que depois que a gente pega o microfone, ninguém tira a gente daqui. Pode tocar. O pastor Paroski que falou mal do cronômetro, eu também vou falar daqui a pouquinho. Mas é um prazer muito grande estar com vocês. Agradeço ao pastor Elias pelo convite. O desafio da gente trazer temas tão complexos, que eu imagino que nessa tarde estão sendo abordados em tão pouco tempo, nos força a gente passar de relance por algumas coisas, mas também de deixar à disposição de vocês o nosso contato. A gente pode conversar na sequência, em particular, em paralelo, para que a gente possa aprofundar a discussão, tá bom? Longe de ter a última palavra sobre o tema, não tenho nenhuma pretensão disso. Quero instigá-los a pensar em algumas coisas que eu creio que são importantes. A partir de uma outra plataforma, o pastor Paroski trouxe a partir das Escrituras. Eu quero pensar algumas coisas na nossa relação com as novas gerações, com a transmissão da tradição adventista, por meio da sociologia da religião. Então, eu quero trazer alguns conceitos aqui e algumas provocações a partir do que eu estudei um pouquinho no mestrado. Não foi o meu tema no mestrado, mas a fundamentação teórica é essa. E alguns desdobramentos ou implicações também pode ser para a transmissão da fé. Tá bom? Então, vamos lá. É agora que está valendo? Está 30 agora aqui, vamos lá. Está aqui. Muito bem, esse tema eu apresentei num concílio de pastores, foi onde o pastor Brenha viu. Também apresentei na UPU, na nossa universidade lá em 2019, teve um simpósio sobre discipulado, a gente também apresentou esse tema. Existem alguns conceitos importantes para nós entendermos aqui, a partir de dois pensadores franceses, um falecido e outra ainda viva, já bem idosa. Um é o Maurice Halbach e a outra é a Danielle Evileger. E o tema que esses sociólogos trabalham é o tema da identidade e da memória religiosa. E a gente vai pensar um pouquinho nisso, nas implicações para o adventismo e nossa relação com as novas gerações. Então eu queria pensar em três coisas com vocês: a relação entre memória e adventismo, a relação entre identidade religiosa e adventismo e uma religião em movimento. Vou passar rapidamente. O Maurice Halbach foi um sociólogo que foi morto no contexto do nazismo, na Segunda Guerra Mundial. E o grande interesse dele não era pela crença em si, mas pela transmissão da crença. Então, Halbach olhava para as grandes tradições religiosas, como o cristianismo, o islamismo, o budismo, e pensava assim, como que elas continuam, como que elas perseveram depois de milênios, depois de tanto tempo. Então, ele queria entender esse mecanismo da transmissão da fé. Tá? Ele faz uma comparação muito interessante. Ele é um dos caras que ajuda a gente a pensar um pouquinho de que a memória, ela não é um fenômeno apenas individual, mas coletivo também. Então ele faz uma ilustração. Imagine que alguém está viajando por Londres a primeira vez, capital britânica. Ele está sozinho nessa viagem. Ele contempla vários monumentos, vai comer em vários lugares, e ele está sozinho. Só que acontece que à medida em que ele vai conhecendo a capital britânica, ele vai se lembrando de conversas, de referências, de leituras que ele fez sobre esse lugar. E aí ele se dá conta de que, na verdade, ele está viajando ou passeando sozinho, mas não está sozinho. Porque ele está sendo acompanhado pela memória de com quem ele interagiu, de colegas que, por exemplo, disseram assim, olha, repare nesse aspecto arquitetônico, repare nesse aspecto da gastronomia, repare nesse aspecto da topografia da cidade, do aspecto político histórico do país. Então ele se percebe atravessado por memórias que não são memórias dele necessariamente. São memórias coletivas dos grupos dos quais ele fez parte e que ele acaba trazendo consigo. Então, Halbach vai dizer que todo resgate de uma memória individual, em alguma medida, também é um resgate de uma memória coletiva. Porque a nossa memória, ela não está no vácuo, ela faz parte de um quadro de memória coletiva. Você já vai entender algumas implicações disso interessantes. Um dos pontos que Halbach vai dizer é o seguinte: ele vai estudar vários grupos sociais, inclusive políticos, sindicais e outros mais, mas ele vai perceber que a memória religiosa, ela tem algumas características peculiares. A memória religiosa, ela é marcada, talvez mais do que as outras, dos outros grupos sociais, por ela negar a mudança. Se você reparar, por exemplo, na sociedade, você vai perceber que alguns grupos são mais passíveis de mudança. Por exemplo, o mundo corporativo, o mundo das empresas, está constantemente mudando. O da educação já é mais resistente. Eu me lembro quando eu fiz uma pós na área de educação, alguém brincava que dizia que se alguém que já faleceu há mais de um século voltasse para uma sala de aula,
veria muitas semelhanças, porque ainda os alunos continuam enfileirados, ainda o conhecimento em grande medida está centralizado no professor, e você tem um modelo que parece que não alterou muito. Existem algumas instituições sociais que são mais conservadoras do que outras naturalmente, e as religiões são assim, as igrejas são assim. E por que Halbach vai dizer que elas têm essa característica? Porque a memória religiosa, em grande medida, ela se dá por algumas afirmações. A memória religiosa diz que ela é única e verdadeira. Ela diz que não muda. Ela diz que certas coisas aconteceram em certo tempo e em certo local de tal maneira. E a segurança que as tradições religiosas oferecem para os seus adeptos é exatamente essa estabilidade. Num mundo que muda, que constantemente está mudando, a gente tem onde se agarrar, a gente tem onde fincar, a gente tem onde colocar a nossa esperança. Está tudo ruindo ao redor, mas as religiões continuam dizendo, não muda, é a mesma fé, isso não se alterou, percebem? Então, esse é um ativo das religiões muito importante, e que faz com que o fenômeno religioso, mesmo depois de todas as previsões que nós tivemos no meio do século XX, de que a religião iria morrer, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares do primeiro mundo, ela ainda continua viva, e bem viva. Então, essa é uma vantagem que a religião traz, porque ela afirma, ou ela traz para si, a questão da estabilidade, de afirmar verdades, e de dizer que ela é detentora de uma memória, essa memória autêntica e verdadeira. Avançando um pouquinho. Halbach vai perceber algumas coisas interessantes. Ele vai dizer o seguinte, as religiões que têm lugares sagrados, por exemplo, o catolicismo, que a partir do quarto século, começou a estabelecer lugares sagrados na Terra Santa, ou o islamismo, que tem a peregrinação a Meca, religiões que têm lugares sagrados, tendem a ter uma memória mais forte. E por quê? Porque é mais difícil você alterar lugares, certo? Você pode, evidentemente, as guerras, terremotos, pode alterar a topografia, a característica de um local. Mas você pode peregrinar esse local. Imagine você um judeu que no hotel de manhã, ou na sua casa, ele abre a janela e ele dá de frente, nem sei se tem essa possibilidade, porque eu nunca visitei Jerusalém, ele dá de frente para o Muro das Lamentações, ou para algum ponto que reforça o texto no qual ele acredita e considera sagrado. Ele tem um elemento geográfico, topográfico, físico, que confirma a sua fé. No caso das religiões que não têm uma memória vinculada a um lugar físico, mas vinculam a sua memória a tradições orais, por exemplo, ou até mesmo ao texto escrito, como é o caso do protestantismo e do adventismo. Você tem uma memória, do ponto de vista sociológico, mais fraca, porque o texto ele é passível de mais interpretação do que um lugar físico estabelecido. Então, Halbach vai dizer que as religiões que têm lugares sagrados, elas têm uma memória mais forte. E aquelas que não são baseadas em lugares sagrados, têm uma memória mais fraca. Ou seja, por um lado, quando a gente fala fraco, isso significa que é mais fácil de ressignificar essa memória, mas por outro lado, nós dizemos também que é mais fácil de essa memória ou essa tradição se adaptar a um período e a um contexto de mudanças. Então, por exemplo, se nós pensarmos aqui no pentecostalismo, o pentecostalismo é uma tradição dentro do cristianismo que tem uma memória mais fraca no sentido em que ela se baseia mais na emoção do que na razão. Portanto, ela se adapta mais facilmente aos novos tempos, mas também ela tem dificuldade de criar fidelização nos seus adeptos, porque essa mensagem ou essa tradição pode ser constantemente ressignificada. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, ser fraco aparenta ter pontos fortes e pontos negativos. No caso do adventismo, por sermos protestantes, nós colocamos a nossa memória no texto. Não só no texto bíblico, mas também nos escritos que são fundantes para a nossa tradição. E aqui entra Ellen White nesse papel. Nós também fazemos referência a um evento que marca a nossa origem. E, aliás, pastor Maurício falou sobre isso hoje de manhã, quando ele pregou sobre todo o contexto, ele nos levou a viajar no tempo e a imaginarmos como que seria viver como milerita na expectativa de 22 de outubro de 1844. De alguma maneira, eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo, é como se nós viajássemos no tempo e nós nos sentíssemos como um deles. Nós não vivemos 22 de outubro de 1844, mas pelo fato de esse ser um evento fundante da nossa tradição, pelo fato de nós nos identificarmos com essa tradição,
é como se nós tivéssemos experimentado o que eles experimentaram. Então, para o caso das religiões de lugar fixo, a memória é mais forte. Para aqueles que têm uma memória baseada não numa geografia, mas num texto, a capacidade de ressignificar, ela é mais presente e ela se adapta melhor à modernidade, que é uma época de mudança. E aqui vem talvez a principal contribuição do meu trabalho, em que eu analisei um outro traço do adventismo, mas que eu trago para a gente poder pensar essa relação com as novas gerações e com as mudanças pelas quais o adventismo está passando. A crença na não mudança é uma ilusão necessária, mas as mudanças ocorrem. Então, como resolver isso? Veja, algumas instituições sociais têm maior dificuldade de lidar com as mudanças, e as religiões vão nessa direção. Por quê? Porque elas afirmam uma memória única, verdadeira, que não muda. Só que acontece que as religiões são feitas de pessoas. Elas são atravessadas por seus aspectos culturais, sociais, econômicos. E tudo isso está mudando. Então, a religião, de alguma maneira, precisa dizer assim para as pessoas: nós cremos nas mesmas coisas que os primeiros adventistas acreditaram. Nós cremos nas mesmas coisas que os apóstolos acreditaram. Mas, desde que os apóstolos viveram e desde que os pioneiros adventistas viveram, o mundo mudou muito. E o movimento e a tradição cristã e a tradição adventista também mudou. E também está em mutação. Agora a pergunta é, se a mudança é inevitável, por que a religião tem dificuldade de assumir isso? De que está mudando? E como que ela lida com a mudança? Aqui vem um ponto muito interessante dos estudos do Halbach que faz a gente pensar nisso. Transmitir a novidade como se ela fosse parte da tradição. Dessa forma, é possível mudar sem assumir a mudança. Deixa eu explicar como que eu identifiquei isso no meu trabalho. Nós somos uma igreja que nascemos num contexto rural norte-americano no século XIX. E nascemos com um ideal de vida no campo. Esse foi o objeto de estudo da minha pesquisa. Só que nós somos uma igreja que se desenvolveu ao longo do século XX no contexto urbano. Assim foi em grande medida nos Estados Unidos e no Brasil também. E aí como que a gente lida com essa tensão? Em que a gente nasce com um ideal por causa de saúde, moralidade e até escatologia de viver no campo. Mas nós nos desenvolvemos na cidade. Porque o mundo no qual nós desenvolvemos é um mundo urbano. Predominantemente urbano e com projeção de ser mais urbano do que é hoje. Então como que a gente lida com isso? Quando você vai ler os historiadores adventistas que estão procurando tentar encontrar respostas para o mundo urbano de hoje, ou os missiólogos que estão procurando tentar encontrar respostas para o mundo de hoje, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que o Halbach disse. Eles vão olhar para a tradição adventista, para a nossa experiência lá no começo, sobretudo nos tempos de Ellen White, e eles vão dizer o seguinte: olha, na verdade nós sempre fomos urbanos. Vai olhar para a experiência de Paulson, vai olhar para a experiência de Kellogg, vai olhar para a experiência de Haskell, vai olhar para a experiência de Corliss, vai olhar para a experiência de tantos ali com as grandes cidades que estavam surgindo nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. E vão dizer o seguinte: olha, lá atrás nós já estávamos fazendo empreendimento urbano. Essa não é uma coisa do fim do século XX e começo do século XXI. Mais do que isso, esses teólogos e historiadores vão dizer o seguinte: olha, durante muito tempo, nós lemos, quem sabe, de maneira enviesada os escritos de Ellen White quando ela falava sobre a tensão campo-cidade. Durante décadas, nós tivemos uma compilação chamada Vida no Campo, e ela predominou no imaginário adventista. No entanto, quando chega agora no ano 2012, nós lançamos uma outra compilação, chamada Ministérios para Cidades. A mesma Ellen White, os mesmos escritos fundantes, mas agora em maior quantidade do que Vida no Campo, mostrando que talvez Ellen White tenha escrito mais sobre evangelização das cidades, do que, na verdade, sobre vida no campo. Mas o que predominou sobre boa parte da tradição adventista, boa parte da história do adventismo no século XX, predominou o imaginário de uma vida ideal no contexto do campo. Isso quer dizer que a vida no campo não tem suas vantagens? Eu moro nos arredores do NASP e é muito bom morar aqui, sem dúvida alguma. Agora, o fato é que o ideal da vida no campo para todos os adventistas parece tornar a missão não executável. 75% da população mundial vai morar nas cidades, segundo projeções da ONU, até 2050. Então percebem que ao longo da história da igreja, conforme a gente vai se deparando com as contingências das mudanças sociais,
demográficas, sociais e econômicas, qual que é o exercício que a gente faz naturalmente? Sem nenhuma premeditação, sem nenhuma agenda. Qual que é o exercício que a gente faz? Naturalmente, a gente olha para trás na nossa trajetória e a gente pensa assim, o que é a nossa história, o que é a nossa tradição, o que é as nossas experiências, o que os nossos escritos fundantes têm para dizer para o mundo que a gente está vivendo hoje. E aí volta naquilo que Halbach disse. A memória individual é um exercício também de memória coletiva. E aí tem outro ponto muito importante que ele coloca. Nós vamos olhar para a nossa história e sempre vamos estar relendo a nossa história, revendo a nossa história, a partir das perguntas que nós temos hoje. Os que vieram antes de nós não lidavam com o mundo que a gente lida. E se outros virão depois de nós, eles vão lidar com um mundo diferente do que a gente lida. Hoje nós fazemos perguntas que gerações de adventistas antes não fizeram. E é por isso que eles estão encontrando outras respostas. Depois de nós virão adventistas, quem sabe que farão perguntas diferentes das nossas. E encontrarão outras respostas também. Avançando. Pastor, vou começar a falar mal aqui do cronômetro. Vamos lá. Memória e adventismo. Pensando um pouquinho aqui. O adventismo é um movimento, e quando a gente pensa na palavra tradição, a gente pensa em tradição como algo estático, como algo congelado, como algo que não muda. Quando a gente vai para os estudos das ciências sociais, a gente percebe que tradição é algo que está em movimento. Tradição tem um movimento contínuo, uma tensão contínua entre ruptura e continuidade. Ela é feita disso, o tempo todo. Continuidade e ruptura. Nós sempre, a cada geração que vem de uma tradição religiosa, isso não é só com os adventistas, sempre estão procurando dizer o seguinte, o que essa mensagem tem para dizer para nós hoje? O que essa mensagem significa para nós hoje? Em termos de proclamação, em termos de vivência de vida, em termos de proposta de jeito de ser no mundo. E é por isso que nós sempre vamos estar nos questionando sobre isso. Os adventistas foram muito resistentes ao longo da sua história a estabelecerem um credo. Porque credo remete a nós, a outras tradições religiosas, como algo imutável, uma cláusula pétrea que não muda. No entanto, na própria nossa declaração de crenças, nós reconhecemos que essas crenças podem ser atualizadas ao longo do tempo. Em termos de linguagem, ampliação de conhecimento, desde que elas não revoguem os seus marcos fundadores. Então, nós já reconhecemos em nossa declaração de crenças de que nós somos uma tradição que está em movimento. Não dissemos isso talvez com essas palavras, mas é isso que podemos deduzir. A própria noção de verdade presente, que era muito recorrente esse termo entre os pioneiros, parece dar essa noção de algo que é verdade, algo que é eterno, uma memória, e também algo presente, ou seja, relevante, que responde às necessidades da humanidade nesse tempo e nesse lugar. Portanto, nós temos uma mensagem relevante e urgente para cada época. E nós entendemos que desde o tempo do fim, essas mensagens é o conjunto da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. Daniel Evileger, eu vou passar bem rápido por isso. Evileger vai trabalhar um pouco com a noção de identidade religiosa. E ela vai ter uma afirmação ao olhar a França, e isso é muito interessante a gente levar em consideração. Evileger está olhando para a França do fim do século XX. Ela está olhando especialmente para o catolicismo da França do fim do século XX. E ela percebe uma coisa. Ela chama de o fim das identidades herdadas. O que significa isso? Significa que ela estava percebendo que, como nunca havia acontecido em gerações anteriores, os filhos não estavam seguindo a religião dos pais. Parece que duas instituições sociais estavam perdendo a sua força na transmissão religiosa, a igreja e a família. Então ela cunha um termo, ou ela tem esse termo de o fim das identidades herdadas. E ela vai estudar essa questão da identidade religiosa. Como se dá essa identidade religiosa, sobretudo num contexto europeu, muito mais secularizado, por exemplo, que o contexto latino-americano. Ela percebeu algumas coisas que outros teóricos já têm trabalhado e desdobrado, que é um fenômeno que nós temos visto, que é o fenômeno da desregulação institucional. O que são essas palavras e esses termos, talvez que sejam novos para vocês? A ideia da desregulação institucional é que as instituições têm perdido a sua força na regulação da vida das pessoas. Num primeiro momento, a igreja perdeu espaço para o Estado, e num segundo momento ela tem perdido espaço na regulação da espiritualidade, do estilo de vida dos seus adeptos.
Então, esse processo de desregulação institucional. E aí, num contexto de pluralismo, ou seja, em que você tem várias opções religiosas, ou até você poderia chamar de um mercado religioso, as instituições perdem ainda mais força, segundo alguns teóricos. Porque pensa você, é igual você trocar de operadora de celular. O dia que a operadora não oferecer um bom serviço para você, você troca o seu chip. No mercado religioso atual, muitos adeptos se sentem livres dessa maneira. À medida em que uma instituição religiosa não presta bons serviços, ele pode trocar de operadora. Ou ele pode fazer uma bricolagem, ou seja, ele pode fazer um mosaico de várias crenças a partir de várias tradições religiosas. Sobretudo o contato com a tecnologia nos deu essa possibilidade, né? E no contexto da pandemia, a gente viu isso aflorado mais do que nunca. Eu preciso avançar. A pergunta que fica hoje, e aí tem estudos bem interessantes na área de comunicação disso, tem uma pesquisadora chamada Heidi Campbell, acho que é da Universidade do Texas. Ela pesquisa como que fica a questão da autoridade no contexto das mídias sociais. Quem tem o poder de legitimar? Quem tem a autoridade final para dizer quem é adventista e quem não é adventista? Quem é católico e não é católico? Quem é batista e quem não é batista? Isso é algo que o indivíduo, ele se autonomeia, ele se auto-se-identifica, ou uma instituição diz para ele que ele é, ou uma comissão diz para ele que ele é, ou um vínculo institucional diz para ele que ele é. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo. Quem tem o poder de legitimar a identidade? No passado, há poucas décadas e séculos, em grande medida era a instituição religiosa que dizia quem estava dentro e quem estava fora. Quem participava da comunhão e quem estava excomungado da comunidade de fé. Mas hoje nós percebemos que as pessoas se sentem mais à vontade para elas dizerem quem regula. E em grande medida, elas mesmas regulam sua própria identidade. Elas dizem se fazem parte ou se não fazem parte. Então há uma emancipação institucional do indivíduo. A Ivy Leger, ao estudar o contexto do catolicismo do fim do século XX, ela percebeu que há poucas décadas, deixa eu ver se tem um... Acho que não tem aqui o... Tem? Não consigo sinalizar ali, né? Mas vocês conseguem ver ali os 4 vetores. Ela diz o seguinte, olha, durante muito tempo, os adeptos se conectaram às instituições religiosas por 4 vetores: o aspecto comunitário, o aspecto emocional, o aspecto ético, o aspecto cultural. Só que, ao fazer pesquisa de campo, entrevistar os jovens, ela foi percebendo o seguinte: hoje as pessoas se sentem mais à vontade de se conectarem à instituição religiosa a partir de um desses vetores, de 2 desses vetores, de 3 desses vetores. Então, por exemplo, você pode ter pessoas hoje vinculadas à tradição adventista, católica ou qualquer tradição, pelo aspecto mais comunitário, ou pelo aspecto emocional, ou pelo aspecto ético, ou pelo aspecto cultural. E dependendo da combinação que você tiver, você vai ter isso. Um cristianismo mais afetivo, um cristianismo mais patrimonial, quem sabe a gente poderia aplicar o adventismo, um cristianismo mais político e um cristianismo mais humanitário. Ou seja, essas pessoas elas podem se dizer católicas, batistas, adventistas, assim vai. Talvez não por todo aquele pacote que a gente entende que é ser adventista, institucionalmente estabelecido. Mas elas estabelecem um outro tipo de vinculação, em que elas têm a tradição adventista como alguma referência, inclusive para a sua atuação humanitária, política, em outros aspectos, mas elas não estão vinculadas nesses 4 aspectos aí, que tradicionalmente a gente tinha essa vinculação. Estou indo para a reta final, realmente falta pouco tempo. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um contexto em que nós temos mais fragmentos de narrativas do que as chamadas metanarrativas ou as grandes explicações. Nós temos um contexto de menos reflexão teológica e de uma memória histórica de curta duração. Nós temos um contexto de menos controle da espiritualidade e de maior emancipação institucional. E aí nós temos uma noção em que as pessoas têm feito uma separação entre o que é espiritualidade, experiência religiosa e religião. Espiritualidade tem que ver com aquela centelha, com aquele impulso, com aquele vazio existencial que impulsiona essa pessoa a buscar algo transcendente, algo que dê sentido, que dê propósito, vincular-se a uma divindade.
A experiência religiosa tem que ver com uma expressão empírica, até visível, de uma experiência com isso que é divino, que é sagrado, que é espiritual. Mas ainda assim é subjetivo. Ela interpreta de acordo com a sua história, de acordo com a sua trajetória de vida, com os seus sentimentos, com as suas experiências. E nós temos a religião, que é essa tentativa de organizar, de sistematizar, de estabelecer regulamentos, organizações, um clero e tudo mais. Bom, o pastor Brenha já tinha assistido essa palestra antes, pastor Henrique também, quando a gente falou para os pastores da APAC. Quando a gente escuta até aqui, parece desesperador. Eu, quando comecei a estudar isso. Por quê? Esses movimentos, eles parecem ir na contramão de muitas ênfases que nós temos historicamente estabelecidas. Então a gente fica pensando assim, como sobreviver nesse contexto? Ou como vai ser o nosso futuro? Ou como lidarmos com essas tensões? Ou como lidarmos com essas tendências sociais, culturais, de modo geral? Aqui eu acho que tem uma centelha de esperança. Eu estou falando para anciãos, que são líderes das congregações locais. Vejam, e deixa eu só abrir um parênteses, porque isso aqui é muito importante, até pelo contexto político e cultural que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo que boa parte da literatura sobre juventude e mudanças culturais apontava para esse aspecto de emancipação institucional, também cada vez mais a literatura tem mostrado que há um efeito rebote nisso aqui. De que há um efeito de que muitos jovens hoje são mais conservadores, e conservadores em vários aspectos, do que seus pais. Por quê? Parte da juventude tem entendido que nas instituições estabelecidas, nas tradições construídas, eles podem encontrar mais segurança do que talvez nesse oceano revolto das incertezas ou das possibilidades. Então a gente não tem um movimento só de liberação ou de descolamento das instituições, a gente tem um efeito rebote também. Ok? Agora, pensando dessa perspectiva, dessas tendências, a gente talvez poderia afirmar algumas coisas, eu vou para a parte mais de aplicação agora, parte prática, que me faz pensar pastoralmente a partir desses conceitos sociológicos, tá? As identidades não são mais estáveis. Isso parece ser algo muito claro para nós hoje. As identidades hoje parecem não ser mais estáveis. Identidades religiosas, identidades políticas, identidades sexuais. Não são mais estáveis. Ah, você pode afirmar, ok, tudo beleza, estou junto com vocês. A Bíblia é a palavra de Deus, está tudo certo, é isso mesmo tal. Mas você tem que entender o contexto, ok? De modo geral, há uma compreensão ou há uma tendência, sobretudo nos meios mais intelectualizados, de que as identidades não são mais estáveis. O quanto isso mexe no imaginário das pessoas, a gente tem que fazer pesquisa para isso. E eu acho que isso pouco alcança ainda o imaginário das pessoas. Esse é um discurso mais de nicho, que alcança alguns grupos muito específicos. Em grande medida, o cristianismo, pelo menos no contexto latino-americano, e o adventismo é muito mais conservador do que isso aqui, em grande medida. Em grande medida. As identidades não são mais estáveis. Outro ponto, a religião está em movimento. Então, se Halbach estiver certo, e eu acho que faz sentido as reflexões e os estudos dele, a gente pode perceber que tradição não deve ser entendido como algo estático, engessado, congelado no tempo. Mas tradição tem que ver com um acúmulo de interpretações e de releituras de uma tradição que vão se acumulando ao longo do tempo. Nós somos um movimento religioso que estamos perto dos 200 anos. É natural que nós acumulamos muitas camadas ao longo desse tempo. Movimentos mais antigos acumularam mais. O cristianismo como um todo, igualmente. A validação da crença, ela passa hoje mais do institucional para o individual. É essa tendência que a gente percebe. Mas tem algo muito importante. Muito importante. A validação das crenças continua sendo comunitária. Continua sendo coletiva. É muito difícil acreditar sozinho numa coisa. É muito difícil. A gente precisa de uma comunidade que valide a nossa crença. E veja, no contexto da pandemia, no contexto das mídias sociais, a gente viu quanto negacionismo nós tivemos aí. Teorias de que a Terra é plana, contra a vacina, uma série de coisas.
E aí a gente pode pensar assim, mas as pessoas estão acreditando nisso? Em alguma medida, esse não é o único vetor que explica esse comportamento social, mas em alguma medida porque elas olharam para vários vídeos, olharam para vários comentários nas redes sociais e falaram assim, peraí gente, tem muita gente acreditando nisso também. Será que não é válido? A crença, ela pode ser, na minoria, ela pode ser contraditória, ela pode ser até absurda em alguns pontos. Mas se muita gente começa a acreditar, ela começa a ser o quê? Factível, plausível, considerável. Então aqui nós temos um ponto muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente percebe em todos esses estudos uma tendência para o indivíduo ganhar força em relação à instituição, a gente continua vendo que para alguém crer, ele precisa crer dentro de uma comunidade. Ele precisa crer dentro de uma coletividade. Ele precisa de outras pessoas para cantar junto com ele, para acreditar junto com ele, para evangelizar junto com ele, para chorar junto com ele, para rir junto com ele, para esperar junto com ele. Porque a crença é validada nesse aspecto comunitário. Então aqui ganha muita força a congregação local. Percebem o movimento? A instituição igreja, de acordo com essas tendências, começa a perder a sua força. Não que ela se tornou obsoleta, não de que ela não tem importância, porque as pessoas sempre vão dialogar com a tradição a partir do discurso institucional. Não tem como fugir disso. Elas abraçaram uma tradição que tem uma instituição. Elas vão sempre se relacionar com essa instituição. Seja numa relação de negociação com o que essa instituição diz, seja numa relação de oposição ao que essa instituição diz, seja numa relação de subserviência ao que essa instituição diz, mas sempre vai estar relacionada a essa instituição. Porque a instituição, em grande medida, é detentora dessa tradição, é reguladora dessa tradição religiosa. Só que aí a gente percebe o seguinte, a instituição, por um lado, perde força, mas ganha força, por outro lado, o quê? A comunidade local, a igreja, a sua igreja. Perde força o CNPJ da igreja, ganha força a tua igreja de bairro. Por quê? Porque é lá que as pessoas vivem a fé. É nessa comunidade que elas têm a sua fé validada, confirmada. Pode haver da parte de alguns desconfiança em relação ao CNPJ, mas quando ele olha para a comunidade local, é ali que ele vive a fé. Ali que ele é amado, ali que ele é apoiado, ali é a igreja dele. Para terminar, já está piscando ali. O adventismo mudou, tem mudado e provavelmente mudará. O ponto é como vamos lidar com a dinâmica de continuidade e ruptura. E que releituras nós faremos de nossa tradição para encontrar respostas para hoje. Isso pode ser difícil para muitas pessoas aceitarem e enxergarem isso. Foi difícil para mim, nesse processo. Mas mudar não significa perder necessariamente sua identidade. Significa que a nossa tradição é dinâmica. E que ela está procurando trazer respostas para todos os tempos e lugares. Para uma religião de discurso orientada a desenvolver identidades religiosas profundas, nós temos que avaliar a eficácia do sistema de transmissão adventista, não pelos números de adesão e batismo, mas de permanência e tempo de permanência. Veja, se você olhar no censo, você vai ver que os pentecostais dão de 10-0 a nós em termos de resultado evangelístico. Entre os protestantes tradicionais históricos, só os adventistas e batistas crescem, mas os batistas têm um modelo bem diferente do nosso, congregacionalista. Então, se você olhar no censo, nós estamos esperando o próximo censo, a gente perde de lavada para os pentecostais. Por que os pentecostais têm mais sucesso que nós? Do ponto de vista sociológico. Uma das razões, eles têm uma memória mais afetiva do que uma memória tradicional e racional. Eles se adaptam melhor ao contexto urbano e de modernidade que nós temos. Só que você tem outra coisa. Você não vai ver os pentecostais, sobretudo neopentecostais, vivendo muito tempo dentro da sua tradição religiosa. Passando gerações na sua tradição religiosa. Isso você vai ver entre católicos e protestantes históricos. Por quê? Porque o tipo de memória é diferente. Então, nós adventistas que nos consideramos como protestantes, que queremos estabelecer uma vinculação com as pessoas de longa data, que queremos que a fé adventista seja passada de pai para filho, uma maneira de medir o quão forte está estabelecida a nossa memória, não é só pelo número de pessoas que se tornam adventistas e se vinculam à nossa tradição, mas o tempo em que elas permanecem. Ou seja, o tipo de memória que foi estabelecido, a ligação com essa memória dessa tradição, foi significativa? Foi profunda? É permanente? É vitalícia? É para durar? Esse é o ponto.
O outro ponto, 3, num contexto de desregulação institucional, ganha força o papel da comunidade local como validadora da crença. Então, a importância das nossas comunidades locais. A importância é fundamental. E esse eu prometo é o último slide. E aí o último, depois é só as referências bibliográficas, mas quem quiser a cópia do PPT fica com vocês. Precisamos reler a nossa tradição. Isso pode soar heresia para alguns, liberalismo para outros, mas a gente está fazendo isso o tempo todo, inconscientemente. A gente está relendo a nossa tradição. Porque a gente olha para a fé que nós recebemos e perguntamos assim, o que ela tem a dizer para nós hoje? Perguntas que minha mãe se fez na década de 60 e 70 como adventistas não são as perguntas que eu me faço hoje. E não serão as perguntas provavelmente que meu filho fará. Ao fazermos perguntas diferentes, nós vamos questionar a nossa tradição de maneira diferente. Nós vamos interrogar a nossa tradição de maneira diferente. A juventude não vai apenas herdar o adventismo como um pacote fechado, mas a juventude está ressignificando o adventismo. E isso significa coisa boa e significa coisa ruim. Em muitos aspectos, os nossos jovens são melhores adventistas do que nós. Em outros aspectos, eles são piores. Porque nós também, certamente, fomos melhores adventistas que nossos pais, em alguns aspectos, e piores do que eles em outros. Não existe uma era de ouro do adventismo. Ela não é a década de 60, ela não é a década de 70, de 80, de 90, que eu cresci na igreja como adolescente, e nem ao tempo dos pioneiros. O adventismo está em movimento. E a gente sempre está procurando resposta dentro da tradição adventista para o contexto que a gente está vivendo. É necessário rever a nossa cultura institucional top-down. Se o CNPJ ele perde força e a congregação ganha força, a gente tem que atentar para isso. O futuro da denominação está em sua base, a congregação. Mais importante que a linguagem é a visão e a mentalidade. Eu sempre brinco com isso nas minhas aulas e quando estou dando esse seminário. Quando a gente pensa em novas gerações, a gente pensa geralmente em mudanças estéticas e cosméticas. Mas talvez a gente tenha que pensar numa mudança de mentalidade. Senão a gente parece o tio da suquita. Sabe aquele comercial do tio da suquita? Que ele acha que está abafando. Que ele acha que está conseguindo se conectar com a jovenzinha que está lá no elevador junto com ele. E ela fala, tio, aperta o botão de lá. Ou seja, ele está sendo ridículo muitas vezes. Não é só uma questão de linguagem, mas é uma questão de visão e mentalidade. Não subestimemos os nossos jovens. Eles pensam e precisam pensar. Precisamos desenvolver autonomia. Ou seja, os valores, os princípios, eles têm que ser interiorizados. Eles não podem ser só de uma autoridade externa. Porque como que eles vão lidar com isso quando estiverem fora do nosso olhar? Quando estiverem fora do internato? Quando estiverem fora da nossa casa? Como eles vão lidar com os dilemas que eles enfrentam? Isso precisa estar dentro deles. Precisa ser autônomo. Precisam resolver por si mesmos. Precisam manejar esses valores, esses princípios e aplicarem aos dilemas que eles estão enfrentando. A fome da palavra de Deus. Você crê nisso? Eu creio piamente. A fome da palavra de Deus. Por isso nós não podemos minimizar o poder da palavra e da Bíblia. E não precisamos acreditar o ledo engano de que os jovens não querem Bíblia. Querem. Menos entretenimento e eventos, mais estudo, convivência e serviço. O estilo de vida do Novo Testamento. Não dá mais para fugirmos dos temas do nosso tempo. Nós estamos de novo no ano eleitoral. As pessoas estão se degladiando. E isso mostra que a nossa fé não pode ser mais articulada e vivida só no contexto das paredes e dos muros da nossa igreja. Eu acho que o contexto que nós estamos vendo mostra que nós precisamos ter a capacidade de articular a mensagem adventista para um contexto que é público, fora da nossa cerca. Articularmos isso num contexto que é democrático, que é plural, que é diverso. Essa mensagem precisa comunicar para esse mundo. Não só para essa vida que nós vivemos aqui. Se nós não queremos ter uma vida dicotômica, separada, em que ser adventista é algo para ser no sábado e na igreja, e quando nós vivemos a cidadania, a economia e todos os aspectos lá fora, nós não sabemos como articular essa mensagem para o contexto que a gente tem lá fora. Era muito pouco tempo, passei 10. Espero ter abençoado vocês de alguma maneira. Fica a palestra à disposição de vocês e também para a gente conversar mais, que eu tenho certeza que ficaram mais perguntas do que respostas, mas eu acho que se a gente fizer boas perguntas, a gente pode encontrar boas respostas. Que Deus nos abençoe.